Bom dia, meu nome é Maria Luciana, sou pesquisadora do Programa Nacional de Pós-Doutorado, da CAPES, também bolsista da FACEP, trabalho na Universidade Federal Rural de Pernambuco, no programa de pós-graduação em zootecnia. E hoje vamos falar sobre manejo humanitário e bem-estar animal e sua importância sobre a qualidade da carne. Antes de falar sobre bem-estar e manejo humanitário, precisamos saber o que é carne no ponto de vista da legislação. Então, a carne é definida como a parte muscular comestível dos animais de açougue, com os respectivos ossos, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais de boa qualidade e condições de saúde, abatidos corretamente. Então, a saúde, ela também tem a ver, no ponto de vista humanitário, não só com a saúde do animal, com a saúde física do animal, mas também a saúde emocional, a saúde psicológica, fisiológica e mentais. Então, o bem-estar animal está preocupado nesse tipo de saúde também, porque isso vai influenciar na qualidade dessa carne. Tá? E também outra coisa, abatidos corretamente. Abatidos corretamente no ponto de vista do bem-estar seria um manejo humanitário. Manejo respeitando também o comportamento desses animais, manejo mais pacífico. E para isso é importante a gente conhecer esse comportamento desse animal para poder saber como manejá-los de forma humanitária. No entanto, falando ainda sobre carne, para saber como ocorre essa transformação de músculo em carne, precisamos conhecer como é o metabolismo muscular dos animais vivos. Então, a glicose, que está lá presente no músculo, ela pode ser de origem sanguínea ou então do glicogênio, que está lá no músculo como reserva. Esse glicogênio sofre gliconeogênese para se transformar em glicose em algumas condições especiais no animal vivo. Essa glicose, ela receberá sucessivas quebras. Isso chama-se de glicólise. E a glicólise, ela vai gerar somente 2 moléculas de ATP e vai oxidar, vai reduzir, quer dizer, o NAD em NADH2. Ou seja, os íons hidrogênios liberados durante esse processo de glicólise vai se ligar ao cofator NAD, formando assim o NADH2. Tá? Esse ácido pirúvico, resultante da quebra da glicose, em condições de aerobiose, ele vai entrar no ciclo de Krebs. Então, no ciclo de Krebs, ele vai receber também sucessivas quebras e ligações com outras moléculas vindas da lipólise. E aí, ele vai gerar outros cofatores reduzidos. Ou seja, ele vai liberar hidrogênios que vai reduzir cofatores NAD e FAD. Então, através do ciclo de Krebs, a gente obtém mais 6 NADH2 e 2 FADH2. E também na quebra do piruvato, do ácido pirúvico, vai entrar no ciclo de Krebs, também é produzido 2 moléculas de NADH2. Então, esses NADs, esses FADs reduzidos, eles vão entrar em condições também de aerobiose na cadeia transportadora de elétrons. E é nessa cadeia transportadora de elétrons que há a maior formação de ATP. Esse ATP vai ser fonte de energia para o tecido muscular, permitindo assim a contração desse tecido e posterior relaxamento. Então, ele é de grande importância nesse processo de contração e relaxamento do tecido muscular. Também existem condições em que o músculo passa por um momento de anaerobiose. E nessas condições, o que ocorre? O ácido pirúvico, ele é quebrado somente até ácido lático. Isso é importante em momentos que o animal precisa de uma energia prontamente. Então, em condições que não tem oxigênio suficiente para produzir o ATP. Então, ele entra nesse processo. Em condições de abate, cessa o suprimento sanguíneo. Consequentemente, o oxigênio que ia para
esses processos metabólicos. Também cessa a fonte de glicogênio vinda via sanguínea. Então, o músculo ele fica somente com a fosfocreatina, o ATP restante, que esse ATP será quebrado em ADP, e aí a fosfocreatina vai entrando no ADP e transformando assim em ATP. Nesse processo também vai gerar íons hidrogênios, iniciando assim a acidificação do tecido muscular e o início da transformação desse tecido em carne. Durante esse processo, esses íons de hidrogênio ele não vai ter para onde ir, ele vai ficar no tecido muscular. Posteriormente, com o término da fosfocreatina, o glicogênio, a reserva de glicogênio muscular, ele será convertido em glicose, onde essa glicose vai quebrar-se, né, em ácido pirúvico, transformando assim em ADP e mais íons de hidrogênio, acidificando ainda mais essa carne. Esse ácido pirúvico, já que está em condições de anaerobiose, ele vai ser quebrado a ácido lático. Esse ácido lático também vai ser responsável pela acidificação da carne, produzindo assim essa carne. E qual a importância tão grande dessa acidificação da carne? É que o pH da carne ele vai ter grande relação sobre a qualidade final desse produto. Então, a carne de qualidade ela tem uma queda gradativa desse pH. E essa queda gradativa desse pH para 5,6, 5,7, 5,4 aproximadamente, ele permite uma carne de maior qualidade, uma carne de cor atraente para o consumidor, uma carne macia, uma carne suculenta, mais suculenta. Porém, existem condições que, em condições de estresse agudo, essa carne ela vai se transformar em uma carne conhecida como PSE, que seria uma carne pálida, mole e exudativa. Em outra linguagem, seria uma carne com a coloração clara, uma carne mole e uma carne com baixa capacidade de retenção de água. Por isso que é uma carne exudativa. Essa carne, ela se estabelece essas condições quando o pH final ele fica abaixo de 5,3. Mas também a gente pode observar em outras condições. E qual é a característica dessa carne? Esse estresse agudo vai causar um abaixamento do pH com 1 a 2 horas após o abate. Então, é importante a gente observar a curva da queda desse pH, porque essa queda tem que ser gradativa, tá? A gente vê um pH de 5,6, 5,8 com 1 a 2 horas após o abate. Em outras condições de estresse crônico, no caso de estresse crônico, a gente obtém uma carne chamada DFD. A carne DFD vem do nome inglês, que significa escura, firme e seca. Ou seja, é uma carne com a coloração mais escura, uma carne dura e uma carne com alta capacidade de retenção de água. Isso é característico de um gasto de glicogênio muscular antes do abate. E aí o que acontece? Essa queda do pH é muito baixa. Então, a queda não é adequada. Então, a gente tem uma carne com pH alto no final, após 24 horas. A gente vê um pH acima de 6,2. E ainda alguns trabalhos consideram entre 5,8 e 6,2 uma carne já iniciando a carne DFD. Já mais escura do que uma carne que a gente obtém com pH de 5,6, 5,4. Tá? Então, também é uma carne DFD. A carne DFD ela é mais comum na bovinocultura do que a carne PSE. A carne PSE ela é mais comum entre os suínos e as aves. Já entre os bovinos, a gente já observa mais a carne DFD. Esse aqui é um exemplo de uma imagem de uma carne DFD. A gente pode observar, comparando com essa carne normal, que ela tem uma coloração mais escura. No entanto, essa tonalidade ela vai variar conforme o pH final. Então, a gente tem dessa aqui para mais escura também. Tá?
Então, a gente vai encontrar várias variações de coloração da carne, dependendo do pH final. Então, essa carne seria uma carne menos aceita pelo consumidor. Lembrando que a aparência da carne é uma das primeiras características que leva o consumidor a procurar essa carne, a comprar essa carne. E, posteriormente, a suculência, a maciez é o segundo elemento. Então, a carne dessa seca e dura é uma carne indesejável. Então, o consumidor vai recusar essa carne e a opção dele maior é dessa carne, a carne normal, macia e suculenta. Então, a qualidade da carne, ela é importante em toda a cadeia produtiva. Então, ela vai desde o animal no campo até o processo do abate e obtenção da carne. Tá? Então, ele é importante em toda a cadeia. Então, é uma preocupação não só dos pesquisadores, né? Ela é uma preocupação que vem crescendo entre os pesquisadores, vem crescendo entre os produtores e também entre os consumidores, que vem exigindo cada dia mais o manejo humanitário desses animais. Então, esse manejo humanitário é o que vai resultar nessa carcaça de qualidade e cortes com qualidade. Então, visando o bem-estar do animal, foi instituído em 1965 um comitê conhecido como Comitê de Brambell, liderado por Henrique Brambell. Ele veio após a denúncia feita através de um livro chamado, em português, traduzido em português, como Máquinas Animais, que foi escrito pela igreja Ruth Harrison, uma jornalista. E aí denunciou a forma intensiva de produção que iniciou após a Segunda Guerra Mundial. Então, com a fome que ocorreu depois dessa segunda, todos os setores da produção foi de forma intensiva e em alta escala. E isso abrangeu todo o setor, inclusive o pecuário e o agrícola. E aí, Ruth vê nessas condições, no confinamento, de forma não humanitária, então ela denunciou tudo isso através desse livro. E aí a sociedade começou a cobrar do governo, e aí o Reino Unido ele instituiu esse comitê. E o comitê ele formou, de acordo com reuniões, para poder avaliar o grau de bem-estar que os animais nas propriedades estavam e assim tomar as medidas cabíveis. Eles instituíram as 5 liberdades que até hoje são utilizadas. Então, essa liberdade inicia pela liberdade nutricional, que seria manter os animais livres de sede, fome e desnutrição. Ambiental, que é manter os animais livres de desconforto. Sanitária, que seria manter os animais livres de dor, injúria e doenças. Comportamentais, que seria manter os animais livres para expressar seus comportamentos naturais. E psicológico, que seria manter os animais livres de medo e estresse. Diante disso, a junção dessas 5 liberdades, o bem-estar animal, ele pode ser o resultado da somatória de cada liberdade mensurada para assim avaliar de forma abrangente todos os fatores que vão interferir na qualidade de vida desses animais. Portanto, por meio das 5 liberdades, as propriedades vieram, hoje em dia, atualmente, estão instituindo as práticas de bem-estar animal. E o manejo racional baseado no bem-estar, ela não é só de importância para o animal. Ela traz benefícios também para a propriedade e para as pessoas que vão manipular esses animais, que vão trabalhar diretamente com esses animais. Também traz benefícios para a qualidade da carcaça e também para o produto final, a carne, a qualidade da carne, a padronização desses cortes. E qual seria a vantagem para a propriedade e para as pessoas que vão lidar com esses animais? Animais manejados de forma racional, eles ficam mais dóceis. Então, existe uma melhor interação entre o animal e o homem. E essa melhor interação entre o animal e o homem facilita muito o manejo. O manejo fica menos estressante, ocorre menos acidentes entre o homem e do animal, ocorre menos quebras com as cercas na tentativa de fuga desses animais.
Ocorre menos lesões nesses animais no momento que a gente vai realizar o manejo, levar esses animais para o curral de manejo, para a balança, para o brete, para realizar alguma prática. Ocorre menor quantidade de perdas de vacinas, ocorre menor quantidade de necessidade de medicamentos para tratar animais feridos devido a lesões causadas por animais mais reativos, animais que não são manejados de forma racional. Então, traz vantagens para todo o setor de produção. E, no final das contas, o manejo é menos estressante. Então, é mais agradável trabalhar dessa forma. Portanto, o bem-estar animal, visando um abate humanitário, ela deve ter uma interação entre 3 elementos: as instalações, as pessoas e os animais. As instalações físicas da propriedade e do abatedouro estar adaptada para esse tipo de manejo. Os animais, dependendo da raça, do porte, eles vão se adaptar à forma que o homem o trata. Então, portanto, um ambiente que já está fisicamente preparado para um tipo de manejo, tanto manejo racional como o abate humanitário, o homem é a peça principal para ter harmonia entre esses 3 fatores. Então, portanto, ensinar, capacitar essas pessoas a trabalhar com os animais, mostrar a elas como é o comportamento desses animais, como devemos agir nesses animais. Então, conhecer os animais é importante para se ter uma prática de bem-estar animal. E, posteriormente, o manejo humanitário. Porque o manejo humanitário pré-abate, ele depende muito de como os animais foram tratados na propriedade. Então, a conscientização dessas pessoas que vão trabalhar diretamente com os animais é de grande importância para a produção de um animal, o abate de um animal de forma humanitária. Então, é preciso mudar esse comportamento do ser humano que trabalha com bovino, visando assim um maneiro, com base em confiança, em liderança, pois a produtividade e a saúde do animal está relacionada com a forma que os animais são trabalhados durante a vida. E estas fazem toda a diferença no seu comportamento. Então, falando sobre o comportamento bovino, os bovinos têm um comportamento inato, que é aquele comportamento que nasce com ele, que são deles, que a gente precisa conhecer para assim adequar o manejo a esse comportamento. E alguns comportamentos que são aprendidos. Então, esses comportamentos aprendidos dependem muito da interação dele com o homem. Então, se um animal é tratado de forma agressiva, ele vai responder de forma agressiva. Se esse animal é tratado de forma humanitária, de forma racional, eles vão te atender de forma pacata, vamos dizer assim. Eles vão ser mais dóceis, menos reativos. Então, depende muito de como eles são tratados, da confiança que ele vai ter com aquela pessoa que está lidando com ele, do manejo na propriedade, das instalações na propriedade. Então, agora eu vou falar de alguns comportamentos inatos, associando também algumas características do manejo pré-abate e do manejo também na propriedade, como é importante você conhecer esse comportamento para você utilizá-lo ao manejar o animal. Então, os bovinos são animais sociáveis, que formam grupos. Então, em condições de pastejo, que a gente observa grupos das vacas com seus bezerros e o grupo dos machos. A importância de saber esse grupo é que, quando a gente separa um bovino do meio do seu grupo, esses animais eles mudam o seu comportamento. Então, eles podem se tornar mais agressivos e tornar o manejo mais difícil. Então, é importante que, quando for manejar um grupo, a gente maneja o grupo todo. Não adianta manejar só um animal, a gente vai ter respostas agressivas e vamos ter respostas muitas vezes que pode machucar a pessoa que está manejando o animal e o próprio animal. Então, o importante vai trabalhar com o animal, leve o grupo. Vai abater o animal, um grupo, né, de animais, leva o grupo todo. Esse é importante para evitar o estresse desse animal. Eles ficam muito estressados e separados do seu grupo. Outra característica é que esses animais eles apresentam uma hierarquia de dominância. E essa dominância ela é obtida por meio de disputas.
onde, primeiramente, a força e a agressão são os fatores principais que determinam o líder, o dominante. Então, esse dominante também, existem algumas características que podem também influenciar, que seria o tamanho, a idade, o peso e a presença de chifres. Então, tem animais que têm essa característica de serem dominantes, de procurar a dominância, e para isso, eles brigam entre si. E quando é que essa hierarquia ela é quebrada? Então, em alguns casos, como por exemplo, quando a gente separa grupos para se juntar um com o outro, que ocorre muito numa maneira de pré-abate, a gente bota no caminhão animais de grupos diferentes, a gente bota no curral de descanso, lá no frigorífico, animais de grupos diferentes. Então, quando essa hierarquia é quebrada, existe a necessidade de formar uma nova hierarquia, ou seja, um novo dominante. E muitas vezes a gente mistura grupos com dois dominantes. Então, vai ter briga entre esses bovinos e vai acontecer o quê? Lesão, estresse e ferimentos nesses animais. E esses ferimentos demoram semanas a meses para cicatrizar. Ou seja, 24 horas, que geralmente é o tempo de descanso desses animais, 16, 24 horas no abatedouro, não vai recuperar esses ferimentos, essas lesões. Isso vai causar perda na carcaça e na qualidade do corte. Então, devemos tratar esses animais no grupo, já formando aquele grupo. Então, aquele grupo é o grupo que você vai levar para o confinamento, é o grupo que você vai levar para o abate, é o grupo que vai ficar ali no curral de descanso, lá no abatedouro. Tá? Então, isso você vai diminuir essa briga e, consequentemente, você vai proporcionar uma carcaça de melhor qualidade. Outra característica é a dominância, a liderança. A liderança é diferente de dominância. A dominância é muito observada em confinamento, principalmente, onde o dominante, ao chegar ali para comer, os outros se afastam, porque ele é o que domina. O dominante, quando no pasto, quando ele vem para a sombra de uma árvore, os outros se afastam, porque tem medo dele. Ele é o que está dominando ali. Tá? Ele é o que manda. O líder não. O líder é o que dá a direção ao grupo. Então, qual a importância da gente saber quem são esses líderes? Aqui tem uma observação que líderes geralmente são as fêmeas mais velhas. E são animais em pastejo. Porém, essa liderança ela pode ser mudada em algumas situações. Por exemplo, quando você vai levar esses animais para o caminhão boiadeiro ou para o curral de manejo. A liderança naquele momento é formada. E se você quebrar essa liderança, os demais vão correr atrás do líder que foi formado. E aí, para você esperar para formar um novo líder, tem estresse no manejo, tem estresse nos animais. Então, deve se atentar que há essa formação desse líder, e esse líder não deve ser desfeito. Não, você vai ter mais dificuldade para continuar com o manejo que está sendo realizado. Outras características sensoriais que também são importantes é a visão, o olfato e a audição. Então, vocês podem observar aí 4 tonalidades de cor. Então, o bovino ele tem uma estreita visão, chamada visão binocular, que ela permite a visualização da profundidade do objeto ou da superfície onde ele está observando. No entanto, essa visão ela é limitada. Então, ela é limitada, essa cor verde clara aqui seria uma visão binocular. Por que ele tem essa visão binocular limitada? Porque os olhos do bovino se localizam na lateral da cabeça, não na frente, como o olho do ser humano, o olho do macaco. Tá? Por quê? Porque são presas. Então, eles utilizam muito essa visão monocular para poder estar observando ao seu redor enquanto ele está pastejando. Então, isso permite a presença de algum invasor na propriedade ou no campo onde ele está se alimentando, para poder ele iniciar a fuga, caso ocorra. Então, para isso, eu uso essa visão que a gente vê na região lateral, que seria a visão conhecida como monocular. Essa visão monocular, ela se divide em 2 circunstâncias. Uma mais clara, tá? Então, essa visão é diferente do lado esquerdo. Então, a visão do lado direito é diferente do lado esquerdo, tá? E essa visão aqui está mais azulada, ela é uma visão também monocular, porém é limitada. Então, é mais superficial. Temos também aqui uma área chamada ponto cego.
Esse ponto cego aqui é uma região onde o bovino não consegue enxergar. E deve ser muito evitado a gente, quando vai manejar um bovino, ir por esse ponto cego. A gente tem que ficar indo pelo campo de visão do bovino, porque ele pode se assustar na presença repentina daquele que está manejando, e aí ele mudar também seu comportamento e ficar agressivo, assustado, podendo causar machucões, tanto na pessoa que está manipulando, ou tão e nos animais ao redor. Ou seja, na tentativa de fuga desse que apareceu de forma repentina. Então, devemos evitar esse ponto cego no manejo dos bovinos. Aqui é a importância, né, da visão. Aqui tem que ver que essa vaca que está descendo aqui, ela está utilizando a sua visão binocular para ver a profundidade dessa superfície. Eles também utilizam muito para ver a altura do caminhão, as declividades, presença de buraco no chão, alguma coisa que apareça durante um manejo diferente. Então, eles direcionam o rosto para aquela coisa que está diferente, tá? Então, quando eles estão andando, caminhando, algo que apareça na sua visão monocular, eles vão direcionar o seu rosto para avaliar a profundidade daquela estrutura. E assim, após avaliar, é que eles vão continuar a caminhar de forma mais segura. Outra característica é o olfato. O olfato é muito utilizado logo após o nascimento, né, para identificar a cria. Posteriormente, eles usam outras características, né, sensoriais, seria a visão, tá? Mas no início, o olfato é o que faz com que a vaca identifique sua cria. Também se sabe muito utilizado também na atividade sexual para identificar as fêmeas que estão em estro. É uma característica também que a gente pode utilizar o olfato, a gente não, os animais utilizam o olfato para identificar aqueles animais que são submissos, porque esses animais submissos eles liberam um tipo de um feromônio de submissão. E aí o dominante, ele vai identificar que aquele animal, aquele outro bovino é submisso. Então, isso diminui muito a briga também entre um dominante e um submisso. E agora em situações estressantes, esses bovinos também podem liberar um feromônio, né, que pode indicar aos demais aquela situação de estresse. Então, esse feromônio ele é liberado na urina, pela saliva. Então, os outros, ao identificar aquele cheiro, aquele feromônio, vai assustar-se, tá? Então, é importante também conhecer, saber que o olfato é importante para o bovino para identificar o momento de estresse que os outros estão passando. Outra característica é a audição. Então, eles são capazes também de identificar alguns sons, mesmo estando com a visão voltada para outra posição. Então, eles voltam o pavilhão auricular, né, para o som que está saindo, que eles estão escutando. Eles são mais sensíveis que a gente aos sons intermitentes, em comparação aos contínuos. Diante disso, quando esses animais estiverem no abatedouro, deve-se evitar ruídos de máquinas, descarga de compressores, barulhos de metais, portões batendo e gritos. Então, a gente observa muito quando as pessoas não estão habilitadas para trabalhar de forma humanitária, de forma racional, muito barulho de gritos, de ruídos, metais. Então, isso deve ser uma coisa que deve ser evitada, tanto na propriedade quanto no frigorífico. Aqui é um exemplo dos animais, né, tentando fugir dos vaqueiros que estão levando esses animais para o curral de manejo. E aí, nessa tentativa de fuga, devido a essa correria, alguns animais levam a queda, né? E aí recebem pisoteio, causam queda em outros animais, e isso pode causar lesões de membro, de casco. Então, isso deve ser evitado. Por isso que o manejo de forma racional ele deve ser adotado, porque aí a gente vai perder novilho, a gente perde qualidade na carcaça, a gente às vezes pode chegar a perder até um animal, porque a gente vê aí que aí no caso são novilhos ainda, são jovens, são animais que têm uma carcaça ainda que não é de valor comercial. Então isso deve ser evitado na propriedade.
Em relação às características sensoriais, então, a vocalização, ela não é comum entre os bovinos. A gente jamais observa em caso de eventos aversivos, o uso de bastões elétricos com alta voltagem, falha no processo de sensibilização, pressão excessiva no manejo. É muito utilizado essa vocalização para se avaliar o nível de estresse dos bovinos no abatedouro. Tá? É importante a gente estar sempre atento para a vocalização. E os bovinos também têm esse comportamento aprendido, que eles têm uma boa memória a longo e a curto prazo. E aí eu abro um parênteses rapidinho para falar de uma situação que eu vivi no meu doutorado. Como eu não tinha experiência com bovinos, no início do doutorado, eu tinha trabalhado com balinos, búfalos, com caprinos, cabras e ovinos, né, as ovelhas. Então, meu colega, ele já era acostumado, meu colega de mestrado, só que o manejo que ele adotava era um manejo mais tradicional, ou seja, um manejo agressivo, tá? E aí o que aconteceu? Meus bovinos, eles vieram de uma vaquejada, então eram animais assustados e agressivos. O meu colega respondeu isso com agressividade, então, por meio de gritos, chicoteadas, ele conseguiu colocar cada animal em sua baia. Com o passar do tempo, lá tinha um bovino que ele era muito bravo, que tentou pegar um aluno da gente, que era cearense, e aí esse bovino recebeu o nome de Ceará. E Ceará, que era esse bovino, eu gostava dele, chegava perto dele, tentava fazer com que ele se acostumasse com a minha presença. Então, eu levava comida para ele, tentava dar comida na mão para ele, e com 4 meses, né, de experimento, meu experimento teve duração de 5 meses, mas no 4º mês ele já chegava perto de mim para comer, sem tentar me machucar. Já meu colega que colocou ele na baia, esse bovino não podia ver esse meu colega que ele tentava em cima, tá? Espumava na boca de tanta raiva que ele tinha para o meu colega. Então, o manejo de forma racional, ele também vai permitir com que animais, mesmo bravos, tornem mais pacatos, tá? Menos reativos à presença do homem. Depende de como esses animais são manejados. Então, aí temos exemplos de animais em condições de estresse, e aí são super agressivos à presença do homem, super assustados, super reativos, como eu tenho falado, e aqui um manejo de forma humanitária, atendendo à fisiologia do animal, o comportamento do animal, o sentimento que esse animal tem, tá? Então, é um manejo que devemos adotar e saber que os bovinos, eles vão responder bem a esse manejo. Não percam a fé, esses bovinos respondem bem. Então, diante disso, 2 definições são importantes. A zona de fuga, que seria a máxima aproximação que um animal tolera da presença de um estranho ou ameaça, antes de iniciar a fuga. Então, essa zona de fuga ela vai variar com a espécie, com a raça e principalmente com as experiências vividas e a situação do momento. Então, aqui tem um exemplo. Quando a gente trabalha com bem-estar animal, é o comum uso de uma vara com um pedaço de pano na ponta, um pano liso, tá? Sem nenhuma estampa. Então, esse pano, nós utilizamos ele, geralmente ele é branco, para permitir uma maior aproximação desses bovinos de forma segura, mostrando que não somos uma ameaça para ele. Então, eles vão se acostumando a esse tipo de manejo, e isso facilita posteriormente o manejo pré-abate. Tá? E aqui a gente já viu essa imagem também para exemplificar, né, o manejo humanitário no campo. Outra definição seria o ponto de equilíbrio, que é o limite estabelecido na escápula do bovino, vai determinar a direção que o animal irá seguir, de acordo com o posicionamento do manejador. Então, a gente vê aqui 3 situações. A primeira situação, esse manejador está na frente está dentro da zona de fuga, na frente da escápula. Então, nessas condições, e a bandeira voltada para a lateral, na frente do bovino. Então, nessas condições, ao se aproximar desse animal, esse animal vai recuar para trás. Então, ele vai fazer com que esse animal ande para trás. Nessa segunda situação, ele está com a bandeira estendida para a lateral
e está atrás da escápula, o que vai incentivar com que esse bovino ele ande para frente. E nessa terceira situação, de acordo com o que a gente já vem falando, o que ocorreria? Isso mesmo. O animal iria parar. Por quê? Por que esse animal ia parar? Porque você está fora da zona de fuga desse animal. Então, você está dizendo a esse animal, pode parar, que eu não preciso mais que você ande. Entendendo esses conceitos, conseguimos conduzir esses animais de forma humanitária, de forma racional, fazendo assim com que eles sigam o manejo que a gente deseja. Então, com treinamento, eles vão aprender. Então, o manejo pré-abate, como eu venho falando, ele vai iniciar do embarque desses animais na fazenda até o momento da sangria. Então, o embarque é o momento mais estressante desse animal, onde estão suscetíveis a iniciar esse processo de estresse. Então, é um momento que devemos ter maiores cuidados para amenizar esse nível de estresse. Então, nesse momento tem a desorganização das atividades sociais, um espaço reduzido, um desequilíbrio da dominância e a necessidade de um reagrupamento. Então, no embarque, devemos ter cuidado com a higiene do embarcador, a angulação, a parede, né? A formação dessa parede, que deve ser uma parede quanto mais fechada o espaço entre as tábuas, melhor, para evitar que esse animal visualize as pessoas que estão fora. A altura também deve ser uma altura alta, de 1,80 m aproximadamente, para evitar que esses animais também vejam as pessoas que estão fora, assim mudando a sua atenção ao nosso objetivo, que é ir para dentro do caminhão boiadeiro. A largura deve ser suficiente para que passe só um animal de uma vez, para evitar que esse animal se lesione quando passam duas de uma vez lá na porta do caminhão. Tá? Então, aqui é um exemplo do manejo errado. Você vê aqui que essa pessoa subiu em cima da cerca e está catucando esse bovino aqui para ele entrar correndo no caminhão. E aí o que acontece? Assustou os demais. E aí, para que esses animais tenham confiança em voltar e seguir essa entrada no caminhão, vai ter um pouquinho mais de estresse nesses animais. Então, vai ter um maior estresse, então, consequentemente, pode causar problemas na qualidade da carcaça e da carne. E aqui o manejo, que eu essa foto já tem mostrado, né, o manejo de forma mais humanitária, onde os bovinos estão entrando de forma tranquila, sem a presença do homem, da visualização desse manejador, que quando necessário é que ele entra, mas enquanto não necessário, ele está ali só de olho. Aqui é a imagem, né, de uma rampa já de acesso ao abatedouro, eu acho. Mas eu queria mostrar uma característica que pode chamar a atenção desses animais. E aí vai dificultar o manejo. Eles podem se assustar com essa linha que está aqui, ó, refletindo aqui. A gente vê essa luz escura, mas de repente a gente vê essa linha. Então, essa linha no meio dessa sombra, ele pode assustar esses animais. E até esses animais reconhecerem que essa linha não é um perigo, eles vão demorar para continuar o manejo. Quando o líder passar, os outros vão atrás. Mas até o líder reconhecer que isso aí é seguro, vai dar uma demoradinha para eles entrarem. Aqui tem outra estrutura que a gente pode observar, essa corrente, que não faz parte da instalação. E ela pode refletir luz para dentro dessa instalação, e aí pode assustar, pode dar barulho, fazer barulho, balançar, então esses animais vão se assustar com essa estrutura. Então, deve ter cuidado com tudo que deve colocar, tudo que está ali presente, evitar qualquer material estranho próximo ao local de manejo desses animais, né? Ao embarcadouro, por exemplo. Aqui tem uma estrutura também que não faz parte desse embarcadouro. Seria o quê? Esse chapéu. Esse chapéu aqui não faz parte dessa estrutura. Então, os animais vão se assustar com isso aqui. Isso aqui não deve. Então, a capacitação das pessoas que vão trabalhar com os animais é importante. Aqui a gente vê também, né, a presença de um chão sujo, com buracos, que pode quebrar um membro de um animal e aí vai causar estresse desses animais. O embarque do caminhão é importante. Devemos
fazer com que esse caminhão esteja bastante próximo ao embarcadouro. Tá? O desnível, quando ocorre, esses animais têm que reconhecer esse desnível para poder entrar no embarcadouro. Então, tudo isso deve ser observado. O piso do caminhão, um piso antiaderente, né? Um piso bem mantido, né? Em boas condições, para que não ocorra lesão nesses animais. A cama, quando a gente vai trabalhar com longa distância, a cama seria uma opção boa, né? Para não causar mais desgastes, né, desses animais, mais fadiga muscular, que já ocorre em distância curtas. Esse aqui é um exemplo de um piso de um caminhão inadequado, ver aqui ferros levantados, ferros soltos, né, ferragem solta do piso sem antiaderência. Então, isso aqui pode causar lesões mais sérias. Aqui é uma foto de frente no caminhão. Então, esse animal, para entrar nesse caminhão, ele vai precisar reconhecer essa área, né, para ver se é segura, e assim ele vai entrar o líder e os demais vão seguir. Esse caminhão que vê aqui, que está bem junto à cerca, então ele está rente, isso aqui não pode estar estreitando essa entrada, né, do embarcadouro, então ele tem que estar na largura do embarcadouro, para permitir que o animal entre e siga em frente. A capacidade de carga deve-se adotar uma capacidade de carga média, porque uma capacidade de carga baixa, os animais vão ficar batendo no caminhão, vão batendo um no outro. Já uma alta vai causar muito estresse pelo calor, devido à troca de calor entre os animais. Então, a média seria uma capacidade de carga ideal. Então, eu estou mostrando mais ou menos um espaço linear pelo peso vivo. Isso aqui é pensando nessa capacidade de carga média. Em relação ao percurso ao batedouro, o motorista deve ter cuidado com a velocidade, que deve levar em consideração as condições da estrada. O horário melhor seria um horário de temperatura mais amenas, que seria menos estressante aos animais. E, nesse sentido, o veículo deve estar, no máximo, sempre em movimento. Tá? Então, é importante o movimento do veículo para permitir a aeração dentro do caminhão. Quando trabalha com longas distâncias, deve-se realizar também paradas, que vai depender do tipo do chão. Tá? Nessas paradas, deve-se observar como é que está a condição desses animais, e se tiver animais deitados, deve fazer com que esses animais se levantem para continuar a viagem. E viagens acima de 12 horas, deve-se parar esse caminhão para que esses animais sejam desembarcados e recebam, assim, água e alimentos. Então, é importante que esses animais recebam água e alimentos para evitar o gasto de energia, o desgaste muscular também. Então, esses animais, por isso que é importante desgastar a partir de 14 horas, já uma fadiga muscular. Então, esses animais começam a sentir vontade de deitar, e aí a gente tem riscos. Então, longa distância, deve-se programar essas paradas. Aqui é uma tabela mostrando, que a gente vê aqui, que as longas distâncias, elas vão afetar na queda do pH. Então, a gente vê aqui a letra diferente, né, na minúscula, tá? Indica na linha, ela vai indicar que há diferenças, tá bom? E a letra maiúscula diferente, a mesma coluna, indica a diferença. Então, a gente vê aqui que, apesar da coluna, não há diferença entre a quilometragem, porém, na linha, a gente observa que essas carnes, às 12 às 24 horas, já tiveram uma queda menos acentuada no pH. A gente vê aqui pH elevado, iniciando assim uma carne DFD. E aqui a representação gráfica mostrando que a queda do pH daqueles animais que percorreram a distância acima de 301 km, ela foi menor. Tiveram a menor queda de pH. Em relação ao desembarque, o motorista deve ser orientado para que encoste bem o caminhão no desembarcadouro. Observar se tem animal deitado. Esse desembarque deve ser feito de forma cuidadosa e conduzir assim os animais para o curral de espera. Então, esse curral de espera já deve estar determinado
antes de desembarcar os animais. No caminhão, deve ser observado se tem algum animal com dificuldade de se levantar. Se tiver algum animal deitado no caminhão, antes de desembarcar, esse animal tem que ser levantado para iniciar o desembarque também. E se algum animal no caminhão teve dificuldade de desembarcar, ele deve ser insensibilizado dentro do caminhão e assim conduzido com o uso de um carrinho para a linha de abate. Se nas instalações tem um animal também com dificuldade de se levantar, ele deve ser sensibilizado na estação. Jamais deve se arrastar um animal vivo para o abate, tá? Animais que não têm dificuldade de se levantar. Então, eles são sensibilizados no local onde eles não conseguem se movimentar e assim conduzidos por meio de carrinhos para o local de abate. Então, esse seria um fluxograma. Então, vamos imaginar que os animais chegaram sadios, né, lá no local de origem, no matadouro. Esses animais sadios vão para o curral de seleção. Caso tenha alguma lesão no membro, então, para evitar o estresse desse animal, eles são já conduzidos para o abate imediato, então, eles vão ser conduzidos para a sala de matança, onde serão abatidos, seguirão o abate, né, a manejo de abate. Animais que estão sadios e sem nenhuma lesão, eles vão ficar no curral de matança, onde passaram um período de descanso para reposição da sua... para se reidratar, eles vão ter disposição de água, e também para repor o seu glicogênio muscular. Dependendo da distância percorrida, esses animais podem ser realimentados para passar mais um tempinho de jejum para o abate no outro dia. Então, o curral de espera, matança, ele deve ter uma área por animal que permite que esse animal se movimente e possa se deitar para descansar. Deve ter água limpa, porque o bovino não gosta de beber água suja, então água limpa disponível para ele poder se reidratar. Nunca deve ter um curral com essa superlotação, isso causa estresse dos animais e aí a qualidade da carne ó, lá para baixo. Então, deve-se ter nesse descanso de 6 a 24 horas, dependendo da distância percorrida, tá? Para restabelecer a reserva de glicogênio. E esse jejum é importante, porque vai reduzir o conteúdo do trato gastrointestinal, facilitando assim, o processo de evisceração e evitando contaminação da carne pelo conteúdo do trato gastrointestinal. E a dieta hídrica ela vai facilitar a espola e vai favorecer a sangria. Então, aqui a condução, né, para e acesso ao abate, deve ser de forma pacífica, para sempre evitar o uso de bastões elétricos. Quando se utilizar, deve ser menos do que 25% do uso total no abatedouro frigorífico, usando baixa voltagem. Então, o ideal é manejar sem bastão. O banho de aspersão é importante, porque além de permitir a higiene, né, da pele, vai também permitir uma vasoconstricção periférica e uma vasodilatação interna, facilitando assim o processo de sangria. Na seringa, que é esse afunilamento da rampa, possa ser que tenha canos perfurados com borrifadores. No box de atordoamento, ele deve ser individualizado. Um bovino não deve ver o outro sendo atordoado. E o animal não pode passar mais de 40 segundos. E nesse local, deve-se fazer a sensibilização no local ideal, tá bom? Então, os métodos permitidos no processo de sensibilização, temos a pistola pneumática não penetrante e a pistola pneumática de penetração. Então, essas são as mais utilizadas. Sendo essa pistola pneumática, que observa lá no box de sensibilização, e essa quando vai fazer aquela sensibilização de animais que não estão conseguindo se levantar, com dificuldade de se levantar no caminhão ou no curral. Também pode se utilizar, não é muito comum na bovinocultura, mas também existe um método de sensibilização a eletronarcose e alguns processos químicos. Então, existe uma região certa para realizar a sensibilização, onde essas pessoas devem estar capacitadas para realizar. Então, após a sensibilização, esses animais vão para a área de vômito e sangria, onde devem estar totalmente sensibilizados, né, sem reflexo
corneano, tem a respiração rítmica, com a mandíbula flácida, a língua distendida. E aí, pode ser, se esse animal estiver realmente sensibilizado, ele será pendurado e realizada a sangria. Caso não, será realizada uma segunda sensibilização nesse mesmo local, no local do vômito. Então, aqui é um exemplo de uma carcaça de animais que não foram batidos de forma humanitária, que sofreram lesões e contusões. E aí, essa carcaça vai se perder, esses hematomas, né, vão ser retirados na toalete, então a gente vai ter cortes não homogêneos, perda no rendimento da carcaça devido à perda dessa carne que será retirada. Isso aí não tem é uma carne muito suscetível à contaminação bacteriana. Então, outra desvantagem é porque a maior parte dessas lesões ocorre na região da traseira, e a maior parte, né, da localização de lesão é nessa região. Ou seja, na região que tem os cortes mais caros da carcaça. Bom, gente, era isso que eu pude falar nesse pouco tempo. Já estou passando o meu tempo. Eu agradeço, né, a oportunidade. Estou receptível às perguntas, né? Esse é o meu e-mail, por acaso venha aparecer alguma pergunta após o congresso. Então, eu estou aqui presente agora para vocês fazendo as suas perguntas, a gente poder conversar mais sobre esse assunto de forma mais aprofundada. Obrigada pela atenção e tenham um bom dia.